Então, a nossa proposta de reflexão de hoje é sobre o tema transição planetária. E logo de início, já coloco aqui a imagem de 4 livros que fazem parte de uma série de livros sobre o tema transição planetária, que foi do espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Pereira Franco. E que, naturalmente, é muito interessante sobre esse tema que vamos abordar. Nós sabemos que o Espiritismo, ele vem para nos ensinar sobre a dimensão mais ampla das nossas vidas. Porque todos nós nascemos e sabemos logo, na medida em que vamos crescendo, que precisamos ter atividades aqui no plano material, como o estudo, a atividade profissional, eventualmente a construção de família, e por aí vai. E o Espiritismo vem nos abrir a dimensão, como Jesus já havia feito, e o Espiritismo vem detalhar e vem complementar os ensinamentos de Jesus, porque os espíritos que trouxeram os ensinamentos da doutrina espírita são espíritos evoluídos, emissários de Jesus, o governante do planeta Terra. E então, sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que Deus dá a cada um uma missão, a cada um de nós, que somos espíritos imortais, com o fim de esclarecer-los, ou seja, nos esclarecer, e de nos fazer chegar progressivamente à perfeição. Dizemos perfeição relativa em comparação com Deus, que é, digamos, a perfeição absoluta. Mas que nós somos destinados também à perfeição possível para os espíritos criados por Deus. E isso nos dá uma consolação muito grande, e também por isso é conhecido como a doutrina consoladora. Jesus já havia dito que enviaria o Consolador para nos esclarecer daquilo que não poderia ser esclarecido naqueles tempos, por questões de limitações culturais e conhecimentos filosóficos, tecnológicos. Enfim, o nosso estado evolutivo daquela época não permitia compreender coisas que hoje nós podemos compreender, porque a verdade ela vai se estabelecendo e transmitindo de uma forma progressiva, paulatina. E então, sabendo nós que somos espíritos imortais e que nós continuaremos a nossa jornada evolutiva, sempre a aprender a evoluir, e sendo cada vez mais felizes, e esse ritmo se dá de acordo com a nossa vontade, a nossa dedicação para o bem, em fazermos a caridade, fazermos o bem para todas as pessoas, assim como gostaríamos que nos fosse feito. Surge uma questão também com relação aos mundos que nós vivemos. Nós, enquanto, digamos, espíritos que povoam todo o universo. E particularmente com relação ao nosso planeta Terra, abençoado que nós tanto gostamos. E o Espiritismo vai nos esclarecer, também no Livro dos Espíritos, sobre a seguinte pergunta que Allan Kardec fez. Allan Kardec perguntou, nas suas investigações no século XIX, a diversos médiuns, perguntas iguais, e a partir desse conhecimento que ele foi recebendo, ele analisava criticamente e conseguiu estabelecer critérios de segurança para essa relação com os espíritos, as comunicações mediúnicas com os espíritos. Perceber se a comunicação ela vem de um espírito elevado, a partir do conteúdo, e vários fatores que são circunstâncias que permitem essas comunicações elevadas. Então, a pergunta foi a seguinte: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Ou seja, o planeta Terra vai ter sempre o mesmo
nível, digamos, evolutivo. Sempre teremos esse mesmo físico, essa mesma estrutura geográfica, climática. Os seres vivos que estão aqui na Terra sempre terão esse mesmo nível moral de virtudes, de defeitos. E a resposta foi: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. O que vai ao encontro, vai justamente no mesmo sentido do progresso dos espíritos. Que se os espíritos progridem, faz realmente sentido que também os planetas progridam de acordo com a lei geral de progresso. Todos começaram como o nosso planeta Terra, por um estado inferior. O planeta Terra já passou por um estado inferior, que fisicamente todos nós sabemos. As eras anteriores a ser um mundo habitado, era um mundo evidentemente diferente. E a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado bons. Aqui uma informação muito importante, que a Terra poderá se tornar um paraíso, um lugar de muitas oportunidades de uma vivência harmônica, em amor, paz e harmonia entre todos. Agora tem um condicionante aqui. Quando os homens se houverem tornado bons. Ou seja, há uma ligação direta entre a evolução do planeta e a evolução dos espíritos que habitam esse planeta. E por isso então, um desafio para todos nós que estamos aqui no planeta Terra. Fazemos a nossa parte para a evolução do planeta Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, um livro também que Allan Kardec, a partir das suas investigações do século XIX, veio trazer conhecimentos da doutrina espírita, complementando o Evangelho de Jesus, vai nos dizer que existe, naturalmente, uma infinidade de níveis evolutivos dos mundos, mas que eles trouxeram uma classificação que, como toda classificação, o objetivo didático, de compreensão do tema, de fixação do conteúdo, que permite o desenvolvimento da matéria. E nessa classificação de mundos, os espíritos disseram o seguinte: existem uns mundos primitivos, dedicados às primeiras encarnações dos espíritos humanos. Existem os mundos de expiação e de provas, onde ainda predomina o mal. Naturalmente, no mundo primitivo, os espíritos ainda são simples, ignorantes, pouco conhecimento, predomina o mal, de uma forma ampla. Depois tem o mundo de expiações e provas, que é justamente o planeta que nós estamos, em que nós já avançamos, principalmente a nível intelectual, também em alguma medida no nível moral, infelizmente não tanto quanto o nível intelectual, ou seja, não desenvolvemos tanto no aspecto de agir no sentido do bem, quanto nós aprendemos em conhecimentos, informações. Então ainda predomina o mal. E depois vai ter o mundo de regeneração, onde já vai começar a ter um equilíbrio, então, entre o mal e o bem, e assim sucessivamente, mundos felizes, o bem já é superior ao mal, e os mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Como percebemos aqui, naturalmente o mal vai diminuindo, o bem vai aumentando. E qual é a relevância dessa classificação para a nossa reflexão de hoje? É que os espíritos informam que o nosso planeta, atualmente, está num momento de transição de mundo de expiação e de provas para mundo de regeneração. E isso traz uma série de implicações, de consequências para os dias, o período que estamos a viver nas nossas vidas. Muitas vezes foram trazidas profecias, no próprio Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, e outras profecias que vieram ao longo do tempo, relatando
situações catastróficas, situações muito difíceis, e que pode nos levar a pensar, então, se poderia haver o fim do mundo em uma situação, digamos, muito ruim para a nossa continuidade aqui no planeta Terra. E o espírito Bezerra de Menezes, que é um personagem no livro Amanhecer de uma Nova Era, dessa série da transição planetária, ele vai nos dizer o seguinte: felizmente, o fim do mundo de que falam as profecias refere-se àquele de natureza moral, ou seja, é uma mudança moral que vai ocorrer no planeta. Vai ter que, em algum momento, justamente predominar mais o bem do que o mal, progressivamente. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos, ou seja, também ocorrem situações materiais, de certa forma, catastróficas, catástrofes, como nós, evidentemente, vemos nos noticiários dos dias que correm. E dos dias que sempre correram na Terra, as catástrofes sempre existiram. E isso faculta, oportuniza a renovação social, que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Como o Espiritismo também vai explicar, os desafios que surgem nas nossas vidas têm um motivo. Inclusive, eventuais catástrofes que ocorrem no planeta que permitem nós refletirmos sobre as nossas vidas e, se formos diretamente atingidos, também oportuniza nós agirmos e pensarmos com fé, com resignação, sem nos deixar levar por pensamentos negativos e sem nunca fazer o mal para ninguém. Então, existe, de fato, esses problemas, as convulsões planetárias, como podemos chamar. Diz, neste mesmo livro, o Espírito Bezerra de Menezes, que é uma personagem do livro, as mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima. Está dando um exemplo aqui. Na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas. Se o nosso mundo, o planeta Terra, ele vai se tornar habitado por espíritos melhores, é natural também que o seu clima, a sua constituição geográfica, a sua estrutura, seja mais estável para esses espíritos mais evoluídos. À medida que os espíritos progridem, deixa de ser necessário passar por situações tão difíceis, tão catastróficas, e então o planeta também vai se ajustando para esse momento posterior. Ou seja, vai tendo ajustes das placas tectônicas, do clima e por assim em diante, das erupções vulcânicas, vai tudo rumando para um equilíbrio para que depois não haja essas catástrofes. Nas organizações sociais e comunitárias, então vai havendo também nas organizações sociais e comunitárias convulsões para que possa se reorganizar de uma forma melhor, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações. Então, pensando já em preparar agora, a terra vai tendo essa reorganização estrutural para que no futuro não falte alimento, ninguém passe fome, como ocorre, infelizmente, na atualidade. Então, vemos que existe, de fato, essa mudança, essa transição planetária, que essa transição é principalmente moral, ou seja, principalmente vai ter espíritos com uma bondade maior do que atualmente, do que foi anteriormente, e que também vai ter essa reestruturação geográfica e estrutural da Terra para acolher, naturalmente, esses espíritos que vão habitar no momento em que o planeta se torna planeta de regeneração. E a gente se pergunta também com relação ao período. Mas tudo bem, vai ocorrer essa alteração. Mas essa alteração, ela é imediata? Vai ocorrer em determinado ano? Em determinado mês? Esse fenômeno, como vai nos explicar também o Espírito Bezerra de Menezes, não se encontram programados para tal ou qual período, num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações. Desde que
vieram os espíritos emissários de Jesus trazer os ensinos, os complementos que a doutrina espírita veio nos trazer no século XIX, que eles já alertam para o início de uma transformação mais acelerada, porque a transformação ela é constante. Nós estamos e podemos estar a todo momento a nos aperfeiçoar, a nos melhorar, se nós tivermos vontade e empenho. E assim também o planeta sempre esteve, em uma certa medida, a se transformar. Mas agora é um processo acelerado de transformação. E por isso, os espíritos alertaram desde o início da doutrina espírita que os ensinamentos dos espíritos, fazendo não ter dúvida sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nos exortando, nos convidando a realmente seguir Jesus, começava ali o pilar essencial dessa transição planetária que estamos a viver neste momento. Então, dentre as circunstâncias que se modificam neste momento de transição, vamos lembrar de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Pode um espírito evoluído sair do mundo que ele vive e ir para um mundo menos evoluído? A resposta foi a seguinte: sim, quando tem uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam, então, com alegria, as tribulações de tal existência, porque eles fornecem os meios de se adiantarem. Então, podem os espíritos saírem de planetas mais evoluídos para planetas menos evoluídos, a fim de auxiliar o progresso deste planeta. Então, vamos ter uma informação interessante relacionada ao planeta Alcione, um conjunto de 3 planetas que serão em Alcione. Para quem olha, aparece como um único planeta, que fica ali junto à constelação de Touro, no grupo das Pleiades, e que Alcione é possível ver aqui, e que é interessante essa informação, porque no livro Transição Planetária, o espírito Filomeno de Miranda vai nos narrar que o espírito, um personagem, o espírito Silvio Santana, vai contar o seguinte: desde alguns anos do século passado, os nossos irmãos de Alcione estão reencarnando-se na Terra, sem alarde, tornando-se expoentes de sabedoria e portadores de grande contribuição cultural e espiritual. À medida que os anos se passaram, desde as primeiras ocorrências, estamos agora vivenciando o período para os renascimentos em massa desses espíritos que vêm de um planeta mais evoluído. Então, já tinha antes iniciado esse processo, e neste momento do livro, que começa narrando ali em 2004, os espíritos auxiliando a catástrofe que houve no Oceano Índico do tsunami, eles narram os espíritos desencarnados vindo em missões de salvamento dos espíritos que estavam em processo de desencarnação em meio àquela catástrofe. Então, esse livro, que narra desde 2004 e foi publicado em 2010, Transição Planetária, ele se situa nesse momento. Ele diz que começava ali, dentro desse período, essas reencarnações em massa de espíritos mais evoluídos de outros planetas. Então, ele narra também, neste livro, que ele participa de um encontro com cerca de 1000 espíritos que vinham desse planeta, que iam se preparar para o renascimento, iam encontrar os seus futuros pais, que durante o sono podiam ocorrer o que se chama desdobramento. O espírito, enquanto nós dormimos, encarnados, os nossos espíritos podem
parcialmente se desligarem do corpo e encontrarem, dialogarem, participar de atividades no plano espiritual. Então, narra esse encontro desses espíritos que vieram de Alcione com os futuros pais, que naturalmente eram os pais escolhidos com um cuidado próprio, porque esses espíritos que vêm de Alcione não precisam passar por determinados problemas que nós, no nosso estado evolutivo, ainda precisamos passar. Então, eram pais que tinham umas condições específicas para fornecer para aqueles espíritos a estrutura que eles precisavam para, de uma forma integral, exercerem as suas missões aqui no planeta Terra. Considerava-se, então, pais com méritos para que fossem os futuros pais desses novos espíritos que vinham reencarnando. Também existe um outro fator que ocorre, particularmente nesse período de transição planetária, que é o seguinte: nos lembra a seguinte questão do Livro dos Espíritos: tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? A resposta foi não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Aqui ele fala uma outra situação no Livro dos Espíritos. Ou seja, da situação em que um espírito sai do planeta em que ele está e vai para um, digamos, um pouco menos evoluído, porque não acompanhou o progresso do planeta em que ele está. Então, se nós estamos aqui no planeta Terra, e o planeta Terra agora vai, pelo planeamento de Jesus e dos demais espíritos do bem, vai agora ser um habitat para espíritos que fazem mais o bem do que era antes. Se nós não acompanhamos isso, nos séculos e séculos de oportunidade que nós tivemos, nós, naturalmente, vamos ser reorientados para um planeta de acordo com o nosso estado evolutivo. Porque é natural que haja um certo nivelamento entre os espíritos que reencarnam nos respectivos planetas, para que não haja uma discrepância exorbitante e que impeça o próprio progresso, a própria comunicabilidade, o próprio ajuda mútua, porque a verdade, como disse um pouco antes, a verdade, ela exige um conhecimento gradual, que é preciso, então, haver uma certa intercomunicabilidade entre as pessoas, entre os espíritos, para permitir esse avanço. Então, é possível, sim, que o espírito vá para um planeta inferior. Com a importante ressalva, como também é explicado no Livro dos Espíritos, que o espírito não regride. A inteligência, a sabedoria, o amor que o espírito tem não diminui. Ele só vai ser recolocado em um habitat de acordo com o seu exercício do livre-arbítrio. Não está a valorizar o planeta que tem, com as belezas que tem, com as oportunidades que dão, o corpo que tem, com as oportunidades que oferece, a sociedade amigável que oferece também no planeta. Então, não está a usufruir e a desenvolver-se nesse ambiente, é preciso, então, de outros estímulos. Porque se depois de séculos e séculos de convites através do amor, nós não seguimos Jesus e o seu amor, é preciso, então, em alguma medida, outros estímulos para que nós despertemos nessa nossa jornada rumo ao progresso. Então, vai também ser dito no livro Transição Planetária, tem lugar, a princípio, lentamente, o expurgo, ou seja, a expulsão dos irmãos infelizes, vinculados à revolta e à truculência, de que se utilizam em tentativa inútil para impedir a felicidade dos seres humanos. De maneira, então, primeiramente, de uma forma pouco significativa,
Como vimos agora, os espíritos que vieram de um planeta mais evoluído, vieram primeiro de uma quantidade pouco significativa. Depois, foi se preparando, a partir dessas experiências, para reencarnações em massa. O mesmo ocorre aqui com relação aos degradados, que vão ser expulsos da Terra. Primeiro começa de uma forma pouco significativa, e de maneira equivalente, à medida que os anos se sucedem, número bem expressivo de desatinados será encaminhado ao exílio temporário. E os espíritos que são, então, expulsos, digamos assim, de um planeta, porque não conseguem seguir o progresso do planeta, um progresso, aliás, que é lento do planeta, e nós, espíritos, quando não conseguimos seguir esse progresso, nós não só vamos aprender a valorizar, a partir dos desafios que vamos encontrar no outro planeta, vamos valorizar o que tínhamos antes de oportunidades, como também os espíritos, quando fazem essa migração, mesmo sendo, digamos, por um degredo, por não ter acompanhado a evolução, para o planeta que eles vão ajudar no progresso. Porque sendo aquele planeta que eles vão de destino um pouco menos evoluído, em termos gerais, eles vão levar o conhecimento que tinham, inclusive também o desenvolvimento moral que tinham, para ajudar no progresso destes planetas. Então, isso nos lembra também o que é narrado no livro A Caminho da Luz. O Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, conta lá no livro A Caminho da Luz, que fala a história evolutiva do planeta Terra, sob a perspectiva espiritual, que há muitos anos atrás, vieram espíritos degradados de um planeta do sistema de Capela. Capela é o Sol, e um dos planetas que estava a alcançar um nível evolutivo, tinha lá espíritos que não tinham acompanhado e que deviam, então, seguir para um outro planeta. O planeta escolhido para estes degradados do sistema de Capela foi o planeta Terra. E esses espíritos, que embora lá estavam a, digamos, estorvar o avanço do desenvolvimento daquele planeta, na Terra, muito contribuíram para a evolução da Terra, formando civilizações, dentre outras, como a egípcia, e que, como narra lá no livro, eles formaram, com o tempo, grupos em diferentes regiões do planeta, e o grupo egípcio era dos menos comprometidos com relação aos que foram degradados para cá. Então, sabemos a quão impressionante foram os egípcios, e os egípcios, então, eles traziam na vaga memória aquela ideia do que tinham perdido um planeta que para eles era muito especial, que eles viviam. E assim os egípcios, particularmente, cultivaram muito a morte, eles tinham um culto muito focado na morte, e assim eles também tinham desenvolvido e muito aspectos da religiosidade, das próprias comunicações espirituais, embora ficassem restritos aos sacerdotes principais daquele período. E assim também construíram, demonstrando o conhecimento avançado que trouxeram com seus espíritos, construíram monumentos, a própria civilização em monumentos impressionantes em termos de arquitetura que ainda hoje impressionam, e que o Espírito Emmanuel chega a dizer que eles tinham conhecimentos sobre magnetismo, particularmente relacionado ao Sol, que hoje em dia os seres humanos ainda não têm, para ver o nível de conhecimento daquela civilização. E que a civilização não continuou, a civilização egípcia, naquela estrutura que tinha, porque eles cumpriram a missão deles e retornaram ao berço amado do sistema de Capela. Enquanto outros espíritos
continuam até hoje por não terem conseguido progredir e cumprir seus objetivos de progresso, e outros que, embora tenham cumprido, ficaram a auxiliar Jesus aqui no planeta terreno, que nós tanto amamos. E, além disso, vai nos dizer também que, para além da vinda desses espíritos tão evoluídos do planeta Alcíone, que vai tanto nos auxiliar e já vem, começam a nos auxiliar na medida em que vão alcançando suas respectivas funções na sociedade humana, também vai nos dizer que ainda está a ser dada oportunidades para espíritos recalcitrantes que estão ligados fixadamente em fazer o mal. Porque a misericórdia divina e de Jesus é imensa. Então, são séculos e séculos de oportunidades de nós evoluirmos. E se nós nos mantemos recalcitrantes em fazermos o mal, chega o momento em que precisamos, então, ser realocados para o planeta adequado, porque o planeta Terra progride. Mas, por esta misericórdia, atualmente ainda reencarnam espíritos que estão séculos e séculos buscando prejudicar o progresso do planeta. Como uma última oportunidade, aqui no planeta Terra, neste momento, de eles buscarem uma reabilitação. Oportunidade esta que jamais acaba na eternidade. Neste momento, serão realocados se não aproveitarem, mas depois podem retornar para o berço amado da Terra se cumprirem as respectivas funções para onde forem. Então, temos... Mas por que será que isso ocorre? Porque os espíritos, nós, eventualmente, queremos fazer o mal para outro. Então, eles perguntam aqui, Allan Kardec, no Livro dos Espíritas, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Sabemos que, nas nossas relações pessoais, pode uma pessoa influenciar para o bem ou para o mal. Os espíritos que estão também desencarnados e podem nos inspirar ideias, podem inspirar também ideias boas ou ideias não tão boas. E por que eles inspirariam ideias ruins? Foi essa, então, a pergunta de Allan Kardec. E a resposta foi, para que sofrais como eles sofrem. Allan Kardec perguntou, então, isso diminui os seus sofrimentos? Não. Fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. Então, isso é muito significativo. Por quê? Porque também vai nos explicar que neste momento que estamos a vivenciar, os espíritos que não estão voltados para o bem e que estão renitentes em atividades maléficas, eles também ficaram, sabendo dessa transição planetária, ficaram em um estado de maior agressividade, de maior atividade negativa na humanidade. Como vai nos dizer aqui no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, o livro mais recente dessa série, esse livro que particularmente vai falar da época da pandemia, os espíritos a virem aqui à crosta terrestre, auxiliar nós encarnados durante os desafios da pandemia. Vai nos contar nesse livro que neste momento de aflições variadas, ou seja, de transição planetária, eles próprios, e aqui ele denomina um grupo que se denomina os justiceiros, espíritos que estão vinculados ao mal, denominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os a quem chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas em que foram atirados.
vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Todos nós temos defeitos, temos tendências negativas. E, naturalmente, esses espíritos, a partir da inveja, que não querem ver o progresso do planeta, embora não consigam impedir, mas conseguem, eventualmente, temporariamente, prejudicar indivíduos, o planeta vai progredir e vai espíritos, naturalmente, cada vez mais evoluídos, reencarnarem na Terra, muito progressivamente, gradualmente. Mas esses espíritos vão tentar o quê, então? Prejudicar isso, da forma como eles pensam que podem, nos tentando influenciar para os nossos defeitos. Então, podemos ter defeitos na área dos vícios com álcool, com drogas, vícios na área da sexualidade, vícios na falta de paciência, de cuidado, de tolerância, os problemas em geral que nós podemos ter. Então, esses espíritos vai nos contar também, se por um lado recebemos espíritos mais evoluídos de outros planetas, temos de estar atentos aos nossos próprios pensamentos, porque a influência é justamente através dos pensamentos, das ações. E a melhor forma de nós buscarmos, neste momento de transição, nos precaver e evoluirmos mais, é buscar justamente o autoconhecimento, pensando sobre o que nós estamos a pensar durante os nossos dias, o que nós estamos a fazer durante os nossos dias, quais os nossos sentimentos durante o nosso dia. E assim, a partir desse autoconhecimento, nós vamos naturalmente e buscando fazer mais e melhor a cada dia. E assim, é também dito que não só espíritos de outro planeta, como é Alcione, vêm para auxiliar-nos nessa jornada evolutiva, mas também que próprios espíritos que já compõem a comunidade terrena dos desencarnados, espíritos mais evoluídos começam também a reencarnar aqui no nosso planeta Terra para continuar as suas atividades que eles têm benéficas aqui no planeta. Vão também reencarnando cada vez mais, não só espíritos de outro planeta, como é o Alcione, mas os próprios espíritos que já vinham aqui na Terra. Sabemos, naturalmente, que muitos espíritos iluminados passaram aqui na Terra, tanto antes de Jesus, como posteriormente a Jesus. E esses espíritos retornam para intensificar esse processo de transformação moral na Terra. E ao mesmo tempo que ocorre essa situação dos espíritos recalcitrantes no mal tentarem prejudicar nós que estamos aqui encarnados, com pensamentos, tentando nos influenciar para desperdiçar o nosso tempo, diante de tantas oportunidades que temos de fazer o bem, porque o trabalho, como foi bem abordado aqui antes, o trabalho é toda atividade útil. Qualquer atividade útil que nós fazemos, de acordo com o Livro dos Espíritos, é considerado trabalho. Então, podemos estar sempre a fazer atividade útil, desde a nossa atividade profissional, desde o nosso momento que estamos em família, sermos pacientes, mais amorosos, tolerantes, tratarmos melhor as pessoas no nosso dia a dia, buscarmos ter atividades de fazer o bem, a caridade, o voluntariado. Então, todas essas atividades, ela vai nos auxiliar nesse progresso. E, em contrabalanço a esses espíritos que tentam nos prejudicar, vai nos dizer que vem espíritos que estão aqui, trabalham também no nosso planeta Terra, enquanto espíritos encarnados, eles vêm aqui também para nos auxiliar. Eles vivem em colônias espirituais ao redor da Terra e eles vêm em grupo para auxiliar. E nesses livros de transição planetária são narrados grupos que vêm justamente para auxiliar. Vai dizer aqui no livro
Perturbações Espirituais, terceiro livro da série, que, em um determinado momento, neste livro, em que o espírito Bezerra de Menezes, junto com outros, o próprio autor que narrou o livro, Manuel Flamengo de Miranda, eles vêm em grupos específicos para auxiliar nas atividades de desobsessão, que muito naturalmente, pelas nossas falhas morais, falta de empenho, de vontade, descuido do nosso pensamento, das nossas ações, a gente vai para atividades que desvirtuam a nossa vida. Desvirtua a nossa vida, começa também a prejudicar o ambiente, e assim, particularmente, esses espíritos vieram da colônia espiritual de onde residem para auxiliar instituições que fazem o bem na Terra. Particularmente, no caso, instituições espíritas, ele vai narrar, mas não só, vai narrar também instituições não espíritas. E então, vai se ver ali um trabalho belíssimo narrado nesse livro, que é justamente de diálogo com esses espíritos que querem prejudicar, e também de auxílio durante esse diálogo com energias que auxiliam esses espíritos que estão há séculos pensando em vingança, porque, por exemplo, foram executados na época da Inquisição, em que, em nome de Jesus, buscava-se matar outras pessoas sob o pretexto da defesa de um túmulo vazio. Sob outras guerras, que a maioria das guerras da humanidade teve caráter religioso, pseudo-religioso. Então, são essas situações que geraram, naturalmente, ressentimentos e espíritos que não se ligaram ao sentimento da bondade, no sentido de ser bondosos, indulgentes para com os erros dos outros, e principalmente aqui o perdão para aqueles que nos ofenderam, passam séculos e séculos a buscar a vingança. E nesse livro vai justamente nos lembrar aqui da importância de nós reconhecermos que muitos erros tivemos nas nossas jornadas evolutivas, mas que, de modo algum, isso deve nos afetar. Pelo contrário, deve dar mais ânimo para fazermos o bem. Assim como Maria de Magdala errou e depois se reabilitou e terminou a sua vida cuidando de leprosos, Pedro, após negar Jesus, se reabilitou e foi a pedra principal da continuidade dos ensinamentos de Jesus na estrada de Jope. E assim também o apóstolo Paulo, que de perseguidor, como juiz do Sinédrio que era, passou a ser o principal difusor dos ensinamentos de Jesus na região do Mediterrâneo. E assim, sabemos que, de acordo com o que consta no Evangelho de Lucas, Jesus disse para nós que o reino de Deus não vem de modo visível. Nem dirão, vede aqui ou vede ali. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Nós podemos estar em diferentes ambientes. Um ambiente de paz, de harmonia, mas se os nossos sentimentos e pensamentos não estão em harmonia, podemos até ser influenciados pelo ambiente. Mas precisamos fazer a nossa parte para estarmos com a sensação de paz, controlando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E então, aqui vem se aplicar essa questão da transição planetária, que na preocupação não é com o planeta em si, porque como nós vimos, nós, quanto espíritos, vamos para onde nós merecemos, enquanto nós agimos ou não no sentido do bem. Então, se nós agimos no bem, fazemos o bem, dedicamos a nossa vida a fazer o bem, onde estivermos, nós
merecemos conviver e estar com outras pessoas, outros espíritos que assim também vivem. É da lei de afinidade, da lei de amor. E assim lembramos o ensinamento de Jesus, que é particularmente importante neste período, como sempre foi em todas as nossas vidas. Porque lá no Evangelho de Lucas, vai Jesus responder, quando foi perguntado, que a lei mais importante era a lei de amar a Deus sobre todas as coisas, o Criador de tudo, que nos criou, como não amar? E amar ao próximo como a si mesmo, o que já inclui também o alto amor. Vamos amar ao próximo como nós nos amamos. Amamos a Deus, amamos a nós mesmos e amar o próximo como nos amamos. E assim, foi perguntado então a Jesus, mas quem é o próximo? E Jesus respondeu contando a parábola do samaritano. E nessa parábola, Jesus vai contar que passou sacerdote e passou um levita perante uma pessoa que se encontrava a necessitar de ajuda. E que o sacerdote e o levita, que eram muito bem conceituados em termos sociais para aquela época, não ajudaram aquela pessoa. E Jesus, a contar isso para os fariseus que tentavam lhe testar, ele vai contar que o samaritano passava por aquele homem. O samaritano, que era um grupo de excluídos daquela época, pessoas desconsideradas, consideradas do pior que haveria naquela região, por preconceitos daquela época. Então Jesus diz que passou um samaritano e ajudou aquele homem que precisava. E Jesus pergunta de volta ao fariseu que tinha lhe questionado: quem foi o próximo para aquele que precisava de ajuda? Jesus aí já traz um próprio ato de reflexão para aquele que tinha lhe perguntado. Jesus não pergunta quem é o próximo. Jesus pergunta quem se fez o próximo. É um ato de vontade, um ato de amor. Quem se fez o próximo? E o outro respondeu, foi o samaritano. Então Jesus exortou ele, vai e faze tu do mesmo modo. E assim, Jesus nos convida neste momento de grandes desafios, mas também de enormes perspectivas positivas e de felicidade diante da realização de um planeta com espíritos melhores, para que nós possamos fazer a nossa parte também.